conquistar amigos e a confiança das pessoas, que isso aí também lhe ajudou no início do seu outro segmento. Excelente, porque quando para eu sair do futebol, para ir para a Feira da Toca, eu não tinha você, no momento ali, eu senti vergonha. É verdade. Entendeu? Para mim, e eu estava no auge, eu estava jogando no 13, disputando Série C, acho que do Brasileiro, e eu vim fazer o quê? Eu estava de folga e aconteceu isso aí. Eu cheguei, a minha esposa disse, Betinho, eu ganhei uma bicicleta aqui, e eu cheguei na Feira da Toca para vender a bicicleta. Eu não queria trabalhar lá. Mas, cara, quando eu... Você foi conquistado. Isso, eu fui conquistado por uma pessoa que eu respeito até hoje. Chama-se, você vai conhecer, talvez muita gente não conheça, é Zé do Caldo. É um atleta amador, que também tem meu respeito. Ele foi quem direcionou. Ele disse, Betinho, você veio vender a bicicleta? Eu disse, veio. Aí ele disse, ó, você quer continuar trabalhando aqui? Eu dou as dicas. Cara, ele foi muito bem para mim. Eu agradeço a Deus por essas pessoas que Deus colocou para direcionar aonde eu estou hoje. Por quanto tempo você negociou, digamos assim, na Feira da Troca? Na Feira da Troca, olha bem, muito boa a pergunta. Eu comecei, e quando eu despertei isso, né, de ir na Feira da Troca, você sabe, eu estou saindo de um atleta profissional para estar na Feira da Troca. Então, a maioria... Isso, outro mundo. Mas, ó, legal, porque todo mundo... O que é isso aí, jogador? Tá fazendo o quê? Que eu digo, calma, jogador, vamos conversar. Aí foi ali onde eu peguei essa linha, esse raciocínio. Então, eu aprendi a vender, comprar e trocar na Feira da Troca, mas foi interessante porque as pessoas chegaram, que é isso, jogador? Aí eu digo, opa, agora eu sou um jogador e também negociante, né? Betinho, você relatou que seu primeiro contato com a Feira da Troca foi através de uma bicicleta. Depois você se fixou lá como comerciante. O que é que você vendia de início? Isso, muito bom, é legal. E olha, o início, a minha esposa, ela deve, com certeza, ela está assistindo, ela não vai gostar porque eu faço essa resenha e digo que foi ela que me deu ali a mão nesse sentido. Quando eu chego na bicicleta, que eu começo a bicicleta, e olha bem, vocês entendem o que eu estou dizendo aqui, quem está nos assistindo vai entender. A Feira da Troca simplesmente vendia-se o quê? Bicicletas, tá certo? No início e eu tive o privilégio de ser pioneiro em colocar geladeira, televisores e som. Por quê? Quando eu cheguei era muita bicicleta e despertou o interesse. Então se eu vendo bicicleta, eu vou vender geladeira. Aí sim, eu comecei vendendo de tudo um pouco, tem geladeira, fogões, e aí eu levava todo esse produto para a Feira da Troca. Todo dia levava, levava e trazia. Inclusive tem uma história legal que eu falei com você. Se eu tivesse uma foto lá de trás, que eu andava com uma bicicleta cargueira, que eu colocava um televisor na frente, outro na parte de trás, quando eu cheguei na feira, eu dei um freio, ela voou, os televisores caíram. E aí foi difícil para mim, eu fui juntar tudo ali, então, é legal. Então, não foi fácil, tá entendendo? Para mim não foi fácil, mas foi muito prazeroso, porque você começa a migrar para algo que você começa a ter um pouco daquela experiência, você vai aprendendo ali. E, como você falou, muito feliz, porque eu agradeço a Deus, porque foi aquela bicicleta, e por isso que eu disse a você, eu queria ter a foto de uma bicicleta, de uma bola e uma Bíblia, porque foram 3 itens, principalmente a palavra de Deus, que me deram muita sustentação para onde eu estou hoje. Você passou quanto tempo na Feira da Troca negociando até abrir a sua loja? Eu não tenho essa informação certinha, porque com certeza minha esposa tem. Mas eu comecei a loja em 99, se eu não me engano. Sei. Isso, em 99. Então, eu acho que eu passei uns 5 anos ainda lá. Acho que eu passei isso aí, mais ou menos. Um bom tempo, né? Um bom tempo. Durante algum tempo você conciliava o futebol e a Feira da Troca ou não? Sim, eu continuei jogando futebol, porque eu ganhava um dinheirinho lá. Eu fiz isso. Eu passei 5 meses em Caicó, juntando um dinheirinho lá para... Investir no seu negócio. Porque nem eu e nem a minha esposa, nós não tínhamos zero capital, tá certo? Por isso que eu sou um guerreiro, eu sou um vencedor. Nem ela, nem eu, nós não tínhamos capital. Eu comecei na feira com essa bicicleta. Aí eu ia jogar, juntava um pouquinho de dinheiro para comprar ali, tá entendendo? E a gente ia juntando ali e comprando alguma coisa. Então, algo
espetacular. Foi algo que de Deus deu dessa direção. A sua esposa, o pai dela tinha um bar ali na Rua do Prado, né? A gente tomava sopa lá, não sei se você lembra. Manuel Lúcio, seu Manuel Lúcio. Isso, Manuel ficava em Isso. frente ali onde hoje é Ranieri. E era o antigo posto de Afonso. Isso, que Não era, é isso? na época era o Manuel posto. Lúcio, a sua sogra com o nome dela. Os dois, ambos são falecidos. Sim. Carmelita. Sim. Carmelita. Aí eu frequentei muito, eu tomava muita sopa ali no falecido, seu Ednei, falecido e sogro. tem uma resenha boa, viu, que eu vou comentar aqui com vocês. Você sabe que eu jogava no esporte, a sede do esporte é aonde? Bem pertinho do restaurante. Onde é aonde eu a forte. conheci. E aí a resenha foi boa, ela vai ficar retada. Mas é verdade, viu, Fátima? É verdade. Eu cheguei lá para tomar uma sopa e ela estava lá e eu dei um migué nela, né? Conversei, jogador, né? Aí ela caiu na resenha. Aí foi assim, à primeira vista. Mas foi tudo no bar do pai dela ali, no restaurante. Mas foi né? tudo certinho. Tudo certinho. Namorou, com muito casou. respeito. Já quanto tempo de casado? 30, eu vou errar aqui, mas eu acho que é de 32 anos, tá bom? Você falou uma coisa, Ednei, você falou um ponto aí que eu vou mencionar e quero que todos entendam. Quando eu me converti, eu passei a ter o temor de Deus. Eu acho que todos que vocês têm fé em Deus, eu sei que vocês buscam lógico, a Deus com também, certeza. mas teve uma coisa. Até hoje eu deixo esse legado para minha filha, já tem 29 anos. Depois de casado, eu nunca conheci outra mulher. Para a honra e glória de Deus, posso dizer isso a vocês seguramente. Eu ensino para jovens hoje o Evangelho, inclusive eu acho que vocês futuramente a gente pode até compartilhar mais sobre isso. Eu tenho um trabalho com jovens, ensino o Evangelho para eles, ensino futebol e inclusão social. Um jovem hoje que tem lá trabalhando e outros que passaram lá, eu começo com futebol, ensino a palavra de Deus e inclusão social. Eles estão comigo ali. Inclusive eu quero falar para vocês aqui, empresários, preste bem atenção. Chamo bem a atenção de vocês. É importantíssimo que nós, empresários, venhamos investir no esporte. Por quê? Nós podemos agregar. O esporte, você pode levar o evangelho e você incluir essas pessoas no trabalho. Então, eu tenho o privilégio em torno de, ultimamente isso, quase 10 jovens passaram ali no meu trabalho, todos eles já saíram com a cabecinha formada no sentido de quê? Evangelho, palavra de Deus, respeito, educação, esporte, que trabalha a parte física, mental e emocional, e o espiritual. Então, eu convido você empresário, para que também nós possamos juntar nossas forças em prol de tirar essa juventude que está morrendo aí nas drogas. Você poderia encabeçar um projeto e convidar outros empresários que você tem credibilidade para isso, tem um know-how para isso, você foi um atleta, é empresário, já faz esse trabalho. Você poderia encabeçar esse projeto e convidar outros empresários para fazer isso aí, tornar isso aí uma coisa grande, né? Excelente, excelente. Eu tenho o privilégio, eu posso dizer isso a vocês com muita clareza. Eu sou muito transparente, a minha vida, geralmente o menino tem uma brincadeira comigo, diz, a minha vida é um livro aberto ali, mas eu tenho o privilégio eu não tenho inimizade na cidade de Paterson, certo? O que eu fiz de amizade aqui, o que eu estou fazendo até hoje, é algo fantástico, porque eu me dou bem com todo mundo. Quando eu falei para você que eu ganhei a confiança das pessoas, eu tenho pessoas que há muitos anos atrás, quase na Feira da Troca, até hoje, eles confiam no meu trabalho. Por quê? Vem de uma gestão sincera, honesta e verdadeira. Eu tive muitas oportunidades de fazer besteira na Feira da Troca. Como eu falei para vocês, que em todo lugar tem coisas erradas. Mas você tem que saber definir. E eu saí da Feira da Troca de cabeça erguida. Aprendi ali e mantive aqui onde eu estou. Há quase 25 anos, eu estou naquele lugar, há 25 anos. Mas eu sempre preservei. Eu preservei a honestidade, a verdade. A mentira não é legal. Mentira não vai para canto nenhum. Então, com a verdade, a gente consegue fazer amizades e confiança. A própria palavra diz o seguinte, tem muita gente que se pega ao livre-arbítrio, a coisa errada. E não, mas a própria Bíblia diz que eu posso tudo. Sim, mas a própria Bíblia também diz que você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Isso. A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. É por isso que quando a gente vai tomar uma atitude, principalmente quando a atitude ela pode atingir uma outra pessoa, um terceiro, a gente tem que pensar para não fazer besteira e não prejudicar ninguém. E com relação a isso aí, Ednei, eu sou muito básico nisso aqui. É simples a vida cristã. Eu, quando ouvi o Evangelho,
alguém chegou para mim e fez uma pergunta para mim. Essa pergunta está aqui, ó, na minha mente. Quem é Jesus? E eu disse a ele, eu disse, quem é Jesus? Ele perguntou, você conhece? Eu disse, conheço. Eu disse, quantas vezes você estuda a Bíblia? Eu disse, nenhuma. Ele disse, Betinho, você tem que estudar para conhecer. Você tem que ter intimidade com ele. Quem é esse Jesus? E aí foi onde eu entendi. O Evangelho é conhecer Jesus, é você ser um aprendiz, um seguidor e um imitador. Como você falou. Então, antes de eu vender, eu fui tentado na Feira da Troca de várias vezes. Um exemplo perfeito aqui, ó. Eu menti para uma pessoa na Feira da Troca, que é um rapaz olha que coisa legal. Ele vinha de Pernambuco, da cidade de Santa Terezinha, para comprar e ter o privilégio de ser meu cliente. E uma vez, eu fui vender um produto, mas nós somos tentados. O produto tinha mais de ano e eu disse que ele tinha 6 meses. Antes dele ir embora, eu procurei ele. Eu peço perdão a você, meu irmão. Eu errei. Ó, o produto não tem isso. Porque na proporção que o produto tem uma garantia maior, e aí é aquela palavra garantia que a gente vai falar depois, ele agrega mais valor. Então, quando ele ia saindo, eu digo, vem cá, meu irmão, lembra como hoje. Ó, eu errei contigo. É isso aí, como você falou. Então, eu errei, pedi perdão a ele, e ele disse, Betinho, a sua sinceridade realmente faz com que eu... Confie mais, né? Mais e mais em você. E pior não, melhor ainda, que depois de um certo tempo, essa mesma pessoa me comprou e me deu R$100 a mais, um pacote de dinheiro, R$100 a mais. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com minha esposa e disse, com certeza, a gente vai devolver. Quando eu devolvi a ele, que ele olhou e disse, Betinho, você está de brincadeira? É verdade. E olha que coisa maravilhosa. Esse cara hoje é um pastor na cidade de Princesa Isabel, porque eu preguei o evangelho para ele. Imagina se eu sou um mentiroso, imagina se eu sou um enganador. O cara vai confiar no que eu falava da palavra de Deus? Não. Ele me convidou a ir à casa dele, eu comecei a frequentar a casa dele, preguei o evangelho para ele, e ele hoje é uma pessoa que ministra a palavra. Mas por quê? Porque houve sinceridade, houve verdade. Então, isso é o que realmente é bom. Betinho, falando a respeito disso, da vida dele religiosa, da vida familiar, da vida como empresário, só fez reforçar o conceito, que isso aqui